Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Os bastidores, então, mas me manda depois. Manda, por favor. Olha só, hoje o dia, com certeza, para os flamenguistas, pensando, claro, tem decisão do Campeonato Carioca, mas eles devem ter falado muito assim, ai, Jesus, né? Ai, Jesus, ele vai, ele fica, ele... Então, com o coração na mão, é de entender, claro, o Jesus tem um trabalho incrível no Flamengo, a gente vai começar falando desse assunto, mas eu já tranquilizo os rubro-negros. Calma, a gente tem uma boa notícia apurada pelo Globoesporte.com. Já vou colocar, inclusive, na tela para vocês. Está aí, ó. Matéria do Ivan Halpe, nosso colega do Globoesporte.com. Jorge Jesus segue firme no compromisso com o Flamengo e não cogita deixar o clube. Ele pensa, sim, em voltar para Portugal. Está nos planos do técnico, mas só no futuro. O objetivo dele é conquistar todos os títulos com o rubro-negro. Portanto, mais uma Libertadores, mais, quem sabe, um Campeonato Brasileiro. E o Mundial, que não veio, né, fez um belo trabalho. Mas está faltando esse, Pedrinho. Essa sensação de perder o Jorge Jesus não é a primeira vez, né? Já tinha a possibilidade da não renovação do contrato, mas isso aconteceu e agora a sondagem do Benfica. Karine, com relação ao treinador Jorge Jesus, ele merece muito mérito. Ele tem muito mérito, né? Ele merece todos os elogios. Por quê? Hoje em dia, muitas pessoas ainda falam que a gente dá muita moral para os treinadores, mas cada vez mais eles são importantes. Antigamente, menos. Antigamente era muito mais gestão de grupo, eu falo muito sobre isso, né? Administrar um elenco de muita personalidade. Mas esse cara aí, o Jorge Jesus, ele chegou e implementou, em pouco tempo, o que já existe de moderno no futebol, né? Quando a gente fala em recuperação dos jogadores do Flamengo, que ele mantém a mesma equipe, que os jogadores se recuperam rápido pela questão da fisiologia, né? Por toda a estrutura, eu vou muito além disso. A questão tática, quando os jogadores têm um entendimento do que eles vão fazer taticamente, dos movimentos que eles vão fazer, das ações que eles têm em campo, eles se desgastam muito menos. O desgaste físico deles é bem menor, o desgaste emocional é bem menor. Com isso, eles estão sempre se recuperando mais rápido para as próximas partidas. O que ele fez com o entendimento de jogo para esses atletas, outro treinador, sinceramente, na época que ele chegou, não faria. Não faria. Muita gente fala assim, qualquer treinador que pegasse esse time ia fazer jogar. Não faria. Com todo respeito, não faria. O que ele implementou foi algo diferente. Ele potencializou o jogo do Gerson, ele potencializou o jogo do Arrascaeta, ele potencializou o jogo do Arão, dentro de uma ideia de jogo que os jogadores entenderam rapidamente. E melhorou o futebol brasileiro. E melhorou, então é todo o mérito. Se ele sair, que não é o caso, né, pelo que a gente viu na reportagem do Globoesporte.com, o parâmetro de treinador para o Flamengo mudou. Os jogadores, eles também não vão aceitar qualquer treinador. A torcida não vai aceitar qualquer treinador, né? E para você implementar o jogo que o Jorge Jesus implementa, é difícil você encontrar no mercado. O Jorge Jesus tem um contrato com o Flamengo que vai até junho de 2021, ele renovou com o rubro-negro, só que tem uma questão. A multa de rescisão ficou em 1 milhão de euros. É uma multa considerada baixa. Em reais, ela fica aqui 5,9 milhões de reais. Isso, portanto, faz com que essa decisão de permanecer no Brasil, no comando do Flamengo, ou ir para o Benfica, em Portugal, fique realmente nas mãos do técnico Jorge Jesus. E o quanto também a parte pessoal pesa neste momento que a gente está de pandemia, por exemplo, Rafael Rezende. É bem por aí, Karine. Boa noite para você, Pedrinho, Lédio, a quem acompanha o Troca. Eu só vou ficar satisfeito, digamos assim, com relação a qualquer definição que saia na imprensa, ouvindo da boca do próprio Jesus. E como ele é muito identificado com o Benfica, e como criou uma história magnífica com o Flamengo e o seu torcedor, tenho certeza que ele não quer sair mal com nenhuma das duas frentes, né? Então ele não falou sobre isso ainda, se resguardou nos últimos dias, quando os boatos ficaram mais fortes. É óbvio que está longe de ser uma questão simples, uma decisão simples, porque muita coisa pende a favor do Flamengo, inclusive estabilidade, mas se a gente for pensar talvez numa questão financeira, o real desvalorizado, o Benfica fazendo de tudo por um retorno dele, porque há uma questão política fortíssima por trás, né?
o atual presidente buscando reeleição, uma eleição em outubro, para princípio da próxima temporada em Portugal. Então são muitas questões a se pesar. A pandemia, nesse aspecto, também é relevante, até porque ela atrasa o calendário do futebol sul-americano e pode colocar como incógnita, todo esse futuro, né, da próxima temporada do Flamengo. E não é um contrato tão longe do Jesus, ele vai até o meio do próximo ano. Se falava na época que ele assinou, né, agora recentemente, que existia cláusula, né, com exceção para algumas saídas para alguns países ou clubes específicos que ele pudesse sair, inclusive sem multa, e isso não foi confirmado, mas também não foi negado por nenhuma das partes, e acho que é bem pesado. Então imagino que ele esteja focado na preparação para a final de amanhã, tentando tirar o que quase sempre tira, né, o melhor dos seus jogadores, e imagino que com a parada entre campeonato estadual e brasileiro, ele vai se posicionar. E aí é que a gente vai ter noção, né? Eu acho que o emissário, o seu empresário em Portugal, que tem um contato direto, ele é amigo pessoal do presidente do Benfica, uma série de questões, eu imagino que ele vai ser procurado, sondado, tudo possível o Benfica vai fazer para levá-lo, porque ele é uma carta importante nesse jogo político para a manutenção do presidente. Então, não é vida fácil, não é uma escolha fácil, mas o Flamengo tem as suas armas, elas não são financeiras, mas o Flamengo tem as suas armas em cima da estabilidade e da excelência do trabalho que foi realizado e do que ele imagina que ainda é possível conquistar. Chegar a um segundo Mundial, brigar por um título mundial, é algo que pelo caminho europeu, dentro de Portugal, é praticamente improvável. Não vou dizer impossível, mas é muito difícil que o Benfica consiga dar ao Jesus um grupo de jogadores, um elenco capaz de, hoje, com tantos times globais de grande investimento, para um time português competir na Europa é bem improvável. Lédio, enquanto eu estava escutando aqui o Rafa, eu fiquei pensando, o Jesus já disse muitas vezes que tem uma espécie até de pacto com os jogadores nessa busca pelo Mundial de Clubes, é um desejo dele, claro, da torcida, obviamente também, mas Jorge Jesus, como bem disse o Rafa, tem muitas chances de que isso aconteça aqui, no comando do Flamengo. Realmente a frente do Benfica ficaria muito mais complicado. Mas pensando nessa indefinição do calendário sul-americano, isso também contaria, quem sabe, como uma vantagem para o próprio Benfica, porque está tudo atrasado, pode ser que isso não aconteça, enfim, está tudo muito aberto. O quanto isso poderia ser uma vantagem para o Benfica? Karine, até poderia ser, pela lógica, poderia ser uma vantagem para o Benfica. Mas se fosse uma vantagem concreta, definitiva na cabeça de Jorge Jesus, ele não teria renovado com o Flamengo. Mês passado, algumas semanas, ele renovou há pouquíssimo tempo. Já durante a pandemia, depois que ele voltou de Portugal. Então, eu acho que é uma coisa que ele não gosta. Ele não está gostando desse calendário, da possibilidade de não ter Mundial esse ano, o Mundial ficar para o ano que vem, da indefinição sobre a Libertadores, tudo isso sim. Mas ele renovou o contrato. Eu acho que a matéria do Ivan Halp no GE.com está muito próxima de ser exatamente o que está acontecendo. Acho que a matéria está muito bem fundamentada. E ele tem uma coisa que é definitiva, muito mais do que o calendário. O Jorge Jesus, ele está muito mergulhado dentro do Flamengo, ele está muito à vontade no Flamengo. E ele gosta de ganhar, ele gosta de ser campeão, ele gosta de levantar taça, ele gosta de desafio. E o Flamengo hoje permite que ele tenha muito mais sustentação para esses desafios, para essas vitórias, possíveis títulos, que ele já conseguiu 2 esse ano, pode conquistar o 3º amanhã, do que o Benfica. O Benfica, nos últimos 8 jogos do Campeonato Português, ele só ganhou 2. Não dá para comparar o time do Benfica com o do Flamengo atualmente. Por mais que o Benfica, o Luiz Felipe Vieira, seja reeleito, gaste dinheiro, faça um time novo, não vai ser melhor que esse time do Flamengo. Ele vai ter que levar muito tempo para fazer um time igual a esse do Flamengo. Então o trabalho do Jorge Jesus seria muito complicado. No início, com muita pressão dentro do Benfica, pressão que ele até tem dentro do Flamengo. Quem não vai ter pressão dentro do Flamengo? Mas é uma pressão boa e totalmente a favor dele hoje em dia. Eu acho que pesa, eu acho que ele tem vontade de voltar para o Benfica, mas nesse momento, na minha opinião, se ele aceitar, se acontecer dele voltar, vai ser zebra. Eu não acredito, eu acho que ele vai ficar. Inclusive o Paulo Vinícius Coelho, fala, Rafa. Eu falei sobre isso, mas acabei não indo na direção do finalzinho da resposta do Pedrinho. Eu acho que no futebol brasileiro ele não tem substituto.
né? Em cima do que o Pedrinho estava falando, a excelência apresentada, o tipo de trabalho, todo o mérito que ele merece, não é fácil substituí-lo, né? Na América do Sul, em perfil é extremamente complicado, mas em excelência, em trabalho fora da curva, basicamente seria o Gallardo no River. E é bem difícil também chegar na Argentina pela ascendência que ele tem no clube, o antigo ídolo, com contato direto com o presidente, com influência em divisões de base. Não é tão simples assim, mas seria o tiro mais certeiro. Qualquer outro seria uma dúvida danada para a sequência de trabalho. Só ia complementar aqui o PVC, nosso comentarista, Paulo Vinícius Coelho. Hoje no Seleção, inclusive, falou que conversou com o advogado do Jorge Jesus, que, segundo o advogado, o assédio existe, mas que ele acredita que o Jesus não irá. Portanto, agora também essa reportagem do Ivan Halpe, aqui do Globoesporte.com, trazendo esse alívio para a torcida rubro-negra. Porque imagina, que susto, quando entra lá no Twitter da vida e vê no Trend Talks, né? Jorge Jesus, de repente, Benfica, assusta realmente, mas se ele tem esse desejo... Karine, fala. Mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade.